Meus irmãos, é chegada a hora de vocês acessarem as energias que não vêm daqui. É necessário dizer que muitas criações vossas serão reveladas, como outros mundos, porém são criações vossas, como possibilidades que se esvoaçaram até serem originadas pelo Criador, pois o que o Filho pensa será uma ordem, sempre será. Eu sou uma raposa de outro mundo que já evoluiu. Uma história que será contada, e na verdade já está sendo contada a este menino, mas será trazida em forma de livro para todos vocês. A história do mundo, originado até mesmo por crianças suas, unidas também a possibilidades de outros mundos. O que venho trazer aqui é para a vossa expansão de consciência, que todos vocês precisam. Expansão de mundos também se trata disso. Tudo o que vocês criam aqui como histórias, contos, assim como o das mulheres raposas, as kitsunes, criadas pela história tradicional do Japão, dessas lendas, isso também se origina em outro mundo, e essas possibilidades se juntam com possibilidades criadas também por histórias de outros mundos, que formam uma casca grossa intitulada Planeta, assim como o vosso. Assim também funciona como uma estrela, mas de um modo um tanto diferente. Não irei falar muito disso para não incomodar a vossa mente por hoje, porque já será muito para vocês assimilarem. Toda a história já está sendo contada a este menino, como eu disse, já está sendo trazida à tona, e a história persiste nas mulheres raposa dominando sobre os homens raposa. As mulheres, enfim, ganhando domínio quando antes os homens é que possuíam. Nisso existe o joguete de Yin e Yang, como conhecem aqui, o equilíbrio masculino e feminino. E assim o equilíbrio do universo também é criado. Todas as vossas criações imaginativas serão sempre assimiladas pelo cosmos e darão vida a uma nova vida, assim como é explicado no livro. Já está sendo. Todas nós, como raposos, mulheres raposas, evoluímos a partir deste centro, desta união do masculino e do feminino, senão não teria como unir nada. Então vos digo que não haverá união ainda, enquanto persistirem em ideias errôneas de que poderão conseguir o que querem sozinhos. Deverão ter a união de que precisam, deverão se unir, casca com essência, para formarem nova vida. Não somente do modo como tem aqui, mas de um modo muito além da vossa imaginação, muito além deste mundo como ele foi criado. Porque será um mundo além deste mundo, uma criação que o povo deste mundo irá originar, e assim dar vida a esta quinta dimensão deste mundo. Eu estou falando nas suas palavras, para que seja melhor entendido o que eu digo para todos vocês. Todas as culturas antigas, todas as divindades, aqui selam um papel grandioso na humanidade, como proteção de que vocês precisam. Todas as ideias surgem para criar uma vida. Uma ideia mental, uma ideia sentimental, tudo isso. Começa a criar uma abstração no campo, uma abstração da realidade, ou seja, uma ilusão, como diriam aqui, mas não é bem isso. Vocês entenderão conforme eu digo. Essas abstrações então de sentimentos, emoções, criadas por pensamentos, talvez, o que seja. Desde que seja uma ideia, irá formar uma espécie de vida com uma silhueta, talvez humana, talvez animal, talvez vegetal, dependendo do seu tamanho energético. E assim irá criar uma vida na quarta dimensão, que é a preparação para
esta mesma vida se originar na terceira dimensão aqui. Na quinta dimensão não terá este tempo como vem aqui. Então, este delongamento, esta demora para se surgir o que tanto querem, realmente acontece aqui, mas no futuro, na quinta dimensão dita por vocês, isso não acontece mais, porque este tempo não vos limita mais. E a maior parte dos observadores humanos aqui ainda tendem a criar ideias errôneas sobre a realidade para continuarem presos ainda em caixas de condicionamento. Mas estas caixas irão ruindo mais e mais, cada vez mais conforme vocês anseiam por essa evolução, por este fim desta transição, que já está se desencadeando, já está se desenrolando aqui. No nosso mundo, obviamente, as coisas foram diferentes. Em cada mundo, em cada universo, tudo se dá de modo diferente porque são probabilidades diferentes, e diferentes galáxias e diferentes histórias. Mas tenham noção de que tudo é uma canalização no universo. A canalização surgiu assim, a inspiração divina, a criatividade, não vinda primeiramente da sua mente, mas sim do que dizem ser a sua energia sacral, a sua energia criadora, geradora. Tudo isso dá vida a inúmeras formas imaginativas pela mente de vocês, ou se adensada, se vivificada, ou seja, experienciada na matéria, ou seus sentimentos, a criação de inúmeras maneiras. Então, aqui dá uma vida similar a esta, e que pode realmente existir aqui na Terra, porque é mais palpável, é mais físico, claramente. A energia sacral tem tudo a ver com isso, porque ela materializa todos os seus pensamentos neste mundo ou em outros. Se for muito bem visto como possível de incorporar, de nascer aqui, tal forma imaginativa, irá nascer aqui, senão irá nascer em outro mundo. Em outro mundo será também espelhado aqui como acontece de mundos para mundos. Ou seja, histórias que vocês criam como essas, japonesas, das kitsunes, dos onis, tudo isso é real em outros mundos. E realmente foi contado a estes seres de forma canalizada, a estes seres humanos, que escreveram tais histórias, que começaram a dar origem a isso, a esta criatividade. Tudo isso foi-lhes dito, lhes mostrado, assim como é em qualquer canalização falada ou escrita por qualquer ser humano, por qualquer ser alienígena, como acontece também em outros planetas, extraterrestre no caso. Então todas essas canalizações acontecem para que aquilo que lhes é dito seja real, porque senão aquilo será encobrido pelo vazio até que alguém possa entender o que essa onda lhes traz, para poder dar vida a isto, de modo distorcido ou não. Então, vamos dizer que a versão bíblica deste mundo, do livro sagrado de vocês, existe sobre a história dos profetas antigos deste mundo. É a mesma coisa. Tudo aquilo foi contado e então escrito por aqueles profetas. Irei citar somente o Apocalipse, para que vocês tenham noção do que eu digo, melhor compreensão do que vos digo aqui. Então, tudo que foi dito no Apocalipse é real, porém, se observado como real, por aqueles que o têm como real. O ser humano, qualquer entidade no cosmos inteiro, tem a possibilidade de observar algo e intitular se aquilo pode ser real para ele ou ilusório. Então se forma naquela matéria grosseira nesta terra, ou seja, ou surge em outros mundos, onde outros mundos surgem justamente para dar vida a estas histórias. Por que isto acontece? Para que estes mundos, enfim, tenham crenças para dar vida a este mundo, enfim, originando uma nova casca de vida, uma nova probabilidade. Vocês são co-criadores, espero que entendam isso. A história das Kitsunes tanto dita
no passado, principalmente do Japão, e até mesmo um pouco hoje em dia, não muito conhecida por vocês, desta nação brasileira, mas existe no nosso mundo. Por vocês, esta história, por exemplo, não poderia existir aqui. Raposas humanoides, isto é loucura, então para a vossa crença isso não existiu aqui. Mas existiu em outro mundo, onde Deus criou uma possibilidade, ou seja, um amontoado de crenças para uma raça específica, onde isso existiria. Ou seja, nós como raposas, mulheres raposa, homens raposa, neste mundo específico que vos digo, então sempre tivemos crenças para trazer à realidade o nosso próprio mundo, para que ele pudesse existir, porque senão ele não existiria. Então tudo fica mais claro deste modo que vos trato. As vossas criações são divinas, desde já, mesmo humanas ou não, mesmo envolvendo sentimentos um pouco grosseiros, talvez negativos, ou pensamentos de alta envergadura de luz, como diriam aqui. Eu não sei muito bem como falar ainda com esta linguagem de vocês. Mas, enfim, todos vocês dão vida a novos mundos. É necessário que entendam isso. A criação humana é ilimitada. A criação de outros seres é ilimitada também. Mas vocês precisam desta crença, destas crenças que vos limitam somente a seres humanos, para que possam existir ainda aqui. E as crenças, conforme a evolução se desencadeia, se alteram para o alinhamento destes mesmos povos humanos, para poderem evoluir em união, em plena união, juntos na paz, conforme suas crenças dizem que é possível ou não é possível. Então, o universo é um grande joguete de possibilidades. O que vocês veem como observadores, como realidade, se torna real. Aqui, neste mundo, que vocês veem como ilusório, ou somente real, mas em outro mundo, como já tem a visão hoje de extraterrestres existirem, então isso existe em outros mundos. Porém, existe um espelho universal, porque tudo no universo é refletido entre si. Então, essas mesmas histórias das raposas do meu mundo, de onde vos trago essa mensagem canalizada, então veio trazer justamente esta inspiração, ou seja, um espelhamento para alguém da raça humana, para alguém de outro mundo também, mas eu irei me referir somente à raça humana para que vocês entendam. Então nós fazemos isto inconscientemente, na verdade o universo faz isso por nós, onde nossa energia é espelhada para certos seres humanos que enfim têm o papel de trazer certas histórias de outros mundos. Talvez histórias caídas em ilusões, em aprofundamentos de sombras de monstros, enfim, histórias muito caídas, muito grosseiras, muito negativas, ainda longe do aperfeiçoamento, longe da evolução, como aqui está acontecendo a transição planetária. Então isto é trazido para este contador de histórias, digamos assim, para que ele também torne real esta mesma história aqui. Porque mesmo que seja vista como ilusão e não podendo existir aqui, ocorre um paradoxo. Este paradoxo faz com que a percepção do observador que vê isso como ilusório para este mundo possa criar uma possibilidade inversa, ou seja, uma contraparte das suas crenças, onde tal contraparte, tal consciência, tal percepção, que é a outra parte deste ser, ou seja, totalmente o oposto, enfim, pudesse dar vida a este mundo que ele considerou ilusório. Então, a mente se divide desta maneira, a mente humana, em diferentes mundos também funciona da mesma maneira, tá bom? Em realidade e ilusão, o que pode existir aqui, o que pode existir em outros mundos. Porém, estes mesmos mundos, estas mesmas raposas, também existem aqui, como consciências, assim como existem pleiadianos aqui, assim como existem sirianos. É mais fácil para todos vocês entenderem com estas denominações. Então todos eles são como sementes para a humanidade. Mas,
porque justamente a humanidade faz eles existirem, mas estes seres também fazem a humanidade existir. Do mesmo modo que eles fazem escrevendo histórias, vendo por si só esses mundos, do seu próprio passado, e é por isso que vocês estão aqui hoje, vendo o seu próprio passado, porque vocês já são seres evoluídos lá na frente, independentemente de onde venham, vocês já são seres evoluídos lá na frente. Não importa qual seja a sua origem planetária, como dizem ser aqui. Mas você cresce, a sua consciência cresce e se desenvolve nesse mundo e em outros mundos, até se aperfeiçoar o suficiente para chegar a um denominado eu superior de muita luz. E aquele eu superior de muita luz, em um certo ponto, em um certo desenvolvimento que ele tem, ele pode acessar estas memórias esquecidas, que são memórias às quais ele dá a vida. Ele cria, ele pensa, ele conta essas histórias. Para outros, ou só imagina na sua cabeça, ou escreve, ou fala. As fábulas, as histórias de criança, tudo isso existe em outros mundos, os contos fantasiosos, os mundos muito fictícios ou muito, vamos dizer assim, animados como desenhos aqui, existem. Porém, não da forma vista aqui, porque foi dito para vocês que isso não poderia acontecer, que isso não poderia ser real. Então, isso foi criado como real em outro mundo, com as crenças que aquele mundo já foi criado para poder dar vida ao mesmo mundo onde já existiu. É assim aquele mesmo mundo foi criado. Assim como qualquer história que contam a vocês mesmos de incapacitação, de sofrimento, para estarem presos no mesmo passado, enfim, existem se vocês acreditarem que existe. Tudo no universo se dá desta maneira. Não há nada que não seja assim. Vocês podem ter entendido isso superficialmente, mas com o que eu digo, tenho certeza que aprofundará mais a vossa consciência em relação a isso. Porque vocês não estão sozinhos no universo, vocês são seres que encarnaram como seres humanos individuais aqui, mas possuem um coletivo onde se estruturar, onde evoluir, onde se desenvolver. E todas as histórias geralmente têm um personagem. E quando não tem, em algum momento é colocado personagens naquela história por outros mundos. Como eu disse, as vossas histórias criadas aqui, quando não acreditadas que se criariam aqui realmente, ditas como ilusão, ou seja, então se criam em outro mundo. Mas não se criam em outro mundo somente conforme as suas histórias, mas sim conforme histórias de outros mundos que também corroborem com um equilíbrio naquele mundo conforme a sua história. Então é como uma junção de peças com diferentes mundos, junto com a Terra, os seres humanos aqui que criaram essas histórias das kitsunes. Com outros mundos, outras peças foram se formando para completar aquela história somente. Assim como a própria Terra completa outras histórias de outra maneira de outros mundos, com pequenas frases vindas de outros mundos, com pequenos textos que não são daqui, que são inspirações, mas isso se trata somente de espelhamento. E se vocês se concentrarem em escreverem o que vem de outros mundos, isso acontecerá, isso será escrito. E basta observarem aquilo que escrevem como real ou não, na verdade isso não importa. Mas basta observarem aquilo, aquele mundo, aquilo que vocês estão escrevendo, aquela criação sua mesmo, que será originada em outro universo, como um planeta ou neste mesmo universo independente. Caso não seja citado, aliás, num livro canalizado, por exemplo, onde aquela estrela existe, ela poderá existir em qualquer lugar, as possibilidades são infinitas. Se não são especificados os detalhes, aquilo poderá ser infindável em suas opções, em suas escolhas. E aí sim, estas peças são completadas com histórias de outros mundos, conforme dizem existir em um lugar específico aquela estrela, vamos dizer assim. Então aquela estrela existe naquele lugar porque não foi denominado naquela história. E é portanto
Eu vos digo que as peças estarão sempre se unindo. Não tenham pressa com as peças se unirem logo de uma hora para outra. Elas sempre se unirão conforme vocês veem que elas se formam. Conforme vocês criam dessa maneira, desejam assim. Mas não é possível dar vida a algo com uma pressão em como isso poderia ser. Para que a energia seja leve, ela deve vir do seu centro sacral. Ela deve vir do seu centro mais leve que existe, por mais adensado que aqui seja. Mas ele dá vida a tudo. Ele dá vida às suas crianças, às suas gerações. Vocês veem isso no mundo. E talvez não foi vocês mesmos que criaram esta história. Na verdade foram outros seres, ditos Anunnakis, da mesma maneira. Mas eles teriam culpa disso por contar uma história onde vocês se encaixariam plenamente, onde Deus vos colocou plenamente para se encaixarem no desenvolvimento que vocês precisavam. Não há culpados no universo. Se querem crer assim, podem crer, mas eu vos digo, no final não há culpado no universo. E não há um certo ou errado, um real ou ilusório, certo, certinho ali nessa estrutura, não haverá isso. Vocês deverão entender que vocês são um observador. E vocês criam aquilo que pensam ser real aqui, aquilo que pensam ser ilusório. E por mais que pensem lá no fundo que extraterrestres, por exemplo, deveriam caminhar com seres humanos, deveriam estar junto deles aqui, porque é uma coisa só, é um universo, um cosmos inteiro junto, só que numa terra diferente, num pedaço. Mesmo assim, vocês lá no fundo ainda creem que isso não é possível, porque lhes foi condicionado isso por muito tempo. Então a semente deve ser limpa geração após geração, para que a leveza das crianças gere um novo mundo, um desenvolvimento deste mesmo mundo. A vossa esperança, não tenham pressa, não está nesta geração, está e estará sempre na próxima geração, se desenvolvendo, evoluindo, porque senão a história acabará. Senão a probabilidade, a possibilidade deste mundo existir acabará e ele virá a ruína, a inexistência, sucumbirá ao vazio, e então verá o nada. Muitos yogis fazem isso ainda hoje em dia, muitos faziam. Buda, o iluminado por vocês, fez isso. Ele se desfez das cascas, alcançou a luz da consciência, esteve num repleto vazio. Porém, aquele era o desenvolvimento dele, e cada personagem possui o seu. Ele ainda estava centrado no personagem, na evolução dele, por mais que de um modo diferente do vosso, eu acredito. Mas todos vocês têm um jeito de evoluir, um desenvolvimento que precisam, então não precisam forçar outro modo de evolução, que vos dizem ser o certo. Vocês aperfeiçoam, vocês criam um modo de evolução melhor para vocês. Vocês somente dão vida à matéria, às possibilidades, porque o Criador, o Deus, é somente isso, infinitas possibilidades. Não há limitações para ele. Ele é como um espaço vazio no qual a vida é originada por vocês, no qual o preenchimento dele por matéria é criado por vocês, por vossa mente leve, serena, por vossa energia criativa que vem da energia sacral até a vossa mente, ou na matéria mesmo, onde quer que esteja a sua disposição energética para criar o que deseja criar. Mas a inspiração é natural, porque tudo no universo é natural. Entendam que não sairão da mesma casca, da mesma possibilidade, enquanto ainda crerem que só existe esta possibilidade. Vocês deverão abrir e expandir a vossa mente para mais que isso. Expandir a consciência se trata disso, estar aberto a mais, estar receptivo a infinitas possibilidades. E aí você decide, e aí você tem o livre-arbítrio para tornar real aquilo
que você sabe que veio tornar real a partir da sua inspiração natural, da sua desenvoltura como um ser humano, um espírito, porque tudo está conectado. Enfim, você dá vida ao que deseja, para dar forma àquilo que tanto quer, àquilo que tanto sonha, é isso que uma criança faz. Mas o adulto se perdeu demais no mundo dos adultos e pensou que o mundo das crianças era ilusório. A mesma coisa aconteceu. Mas as crianças ainda existem neste mundo, então para elas isso pode ser real. Então a crença ainda não foi totalmente introjetada nas crianças de que aquilo era uma ilusão, de que a sua fantasia, o seu sonho era uma ilusão. Elas podem sonhar à vontade. Aliás, todos os mundos com que sonham são reais. Não há mentalidade, não há raciocínio lógico sobre isso. Só há mera abstração, como eu disse. Estejam abertos. Eu somente vim abrir um pouco da mente de vocês para que estejam abertos a mais e mais ensinamentos que vêm com o passar dos anos, com o passar do tempo, neste mundo, assim como em muitos mundos isso acontece. Da mesma maneira. Vocês criam, vocês formam, vocês dão vida. Não se ridicularizem. Criem a vossa vida imaginativa na matéria. Vejam o que lhes satisfaz nisso e o que não lhes satisfaz. É uma pequena experiência. Pode dar certo e pode não dar. Mas que tal deixar esta possibilidade de dar certo ou dar errado, como vocês têm a crença do certo e errado aqui, se desenrolar? Tente dar espaço para o real e o irreal se misturarem. Então lhe dizerem se isso é bom para você ou se não é de verdade, como pensa que não é. Então, vossa mente cada vez mais se abre e está mais receptiva a um novo futuro. E essa semente vai se descobrindo de crenças, crenças, crenças limitantes. Mas este é o processo de evolução natural de qualquer mundo tridimensional. Todo mundo evolui desta maneira. Ele precisa de cascas para se desfazer das cascas. Ele precisa destas crenças, que eu chamo de cascas, para se tornar somente a essência no final de tudo. Mas se vocês quiserem continuar com as crenças, também está tudo bem. Mas uma hora cansarão, a brincadeira cansará, e vocês terão de inovar. Então, dar um passo à frente. Com os seus pés apoiados no céu que, enfim, dá forma a uma nova terra. O céu, tanto dito por vocês, em muitas metáforas e muitos textos bíblicos, se trata somente das vossas crenças. Um céu limpo sem nuvens, onde você pode voar sobre eles ou até caminhar e formar terra ali, porque você está usando aquela mente para o papel real dela, para desempenhar aquele papel, que é imaginar e dar vida ao impossível. O quanto você se desfez da sua criança, você pode, enfim, desfazer este ciclo de encobrimento de cascas, de formação de cascas para sua autodefesa. Você pode descobrir tudo isso agora e se abrir para a imaginação da criança. E quando cansar ou precisar, volte para o mundo dos adultos. Não há limitações. Você vive no mundo que quiser e transita entre inúmeros mundos quando desejar. Inúmeros mundos de consciência e da Terra. Você só precisa improvisar com o seu próprio corpo, como ele me diz para improvisar. E a criação se origina inevitavelmente por espontaneidade, não precisa nem forçar uma imaginação, pois senão isso não é mais imaginação, é somente um raciocínio lógico. O Yang já está muito exacerbado aqui, não é? E o Yang é isso. Abram a vossa mente, a vossa imaginação para as infinitas possibilidades do Criador.
que ele deixou para a decisão dos seus filhos, do caminho que eles decidem trilhar, do melhor para eles. Basta se desfazer de cascas, evoluir, enquanto brinca como uma criança e evolui como um adulto. Os dois não estão separados, estão juntos, não um dentro do outro, estão como um só, sendo um só. Espero que, como no nosso mundo, vocês entendam isso no futuro e que as telas, enfim, não sejam mais um problema com as suas inteligências artificiais aqui, que, querendo ou não, fazem vocês regredirem mentalmente muito, por conta das ondas que são inseridas nessas telas. Mas vocês aprendem a se desfazer disso com o tempo. E na verdade isso se desfazerá naturalmente, conforme se cumprem as profecias que vocês mesmos observam e querem que se cumpram. Uma boa limpeza emocional para vocês precisarão disso. Que o renascimento da sua alma aconteça e que a sua luz sempre brilhe. E que as suas sombras sempre criem formas com a predisposição da luz de refletir sobre essas sombras para que elas criem estas formas, estas vidas, assim como uma mãe cria a forma refletida da essência do pai com a forma da mãe, a união dos dois. E a sombra dança em suas formas, cria novas formas. E até mesmo é por isso que o homem não pode fazer isto aqui. Vos deixarei, vos deixarei.